Olá amigos, aqui é o apóstolo Marcelo Casagrande. Estou aqui mais uma vez agora para apresentar e dar início à Escola dos Dons, desvendando os dons espirituais. É muito importante que você conheça o funcionamento de cada dom espiritual para que você possa crescer no seu ministério e você se torne uma ferramenta através do Espírito Santo sobre a terra, para que o teu ministério possa ser um ministério produtivo. O Senhor Jesus conquistou para nós chaves e heranças. E quando uma pessoa ela toma o conhecimento que tem direito a uma herança, mas se ela não tomar posse da herança, essa herança ela não vai produzir nenhum efeito na vida dessa pessoa, ela não vai desfrutar de nenhum dos benefícios que uma herança pode trazer a uma pessoa. O que acontece? Você precisa de tomar posse da herança e utilizar a herança. O que acontece com algumas pessoas, por exemplo, usando os exemplos aqui da terra, da nossa vida, o que acontece? Uma pessoa ela pode ter o conhecimento, chegar ao conhecimento dela que ela recebeu, que ela tem direito a uma herança, mas na busca de receber essa herança, no tempo dessa busca, ela pode vir a morrer e nunca tomar posse dessa herança. Ou uma outra pessoa pode conseguir receber a herança, mas ela guarda essa importância, vamos dizer, em dinheiro, em bens, num banco. E não utiliza, fica lá parado. Também ela pode vir um dia morrer e não desfrutar, não usar os benefícios da herança. Então Jesus conquistou chaves que abrem portas espirituais e heranças para a igreja, para os filhos, para os santos. Nós precisamos ter conhecimento de quais são essas heranças, tomar posse das heranças e utilizar tudo que se compõe nessa herança para que você então seja um instrumento afiado e pronto para ser um canal de bênçãos através do Espírito Santo. Há várias maneiras que Deus tem para demonstrar, derramar o poder dele sobre a terra, a intervenção, a interferência do reino dos céus sobre o reino da terra. E eu gosto muito de ensinar pelo menos sobre 5 ferramentas, ou podemos dizer 5 chaves que está à disposição de cada um de nós. A primeira ferramenta e a primeira chave é sobre a autoridade no nome do Senhor Jesus, e você vai encontrar os ensinamentos sobre esses assuntos que eu estou abordando agora na Escola do Sobrenatural, que é a outra escola, a Escola do Sobrenatural, como curar os enfermos, base bíblica de como curar enfermos, como fluir debaixo da unção, ministrar debaixo da unção, e palavras de conhecimento, que é um dos dons do Espírito Santo, para que você possa também ter revelações de Deus para então ser usado para que Jesus possa curar as pessoas. Isso vai estar então na outra escola. Você pode buscar os vídeos da Escola do Sobrenatural, é gratuito, e assim você pode ter um aumento no seu conhecimento e ser enriquecido pela palavra do Senhor e pelos ensinamentos que a Bíblia nos oferece. Então, a primeira chave e a primeira herança é o poder que há no nome de Jesus. Você aprender a fluir, a utilizar a ferramenta de autoridade que está no nome de Jesus. A segunda chave é sobre a fé. Não propriamente o dom da fé. Há uma diferença na fé que nós temos, que nós alcançamos, um nível de fé, e o dom da fé. No dom da fé, o Senhor vai agir em nós, e agindo na fé, nós vamos agir no Senhor. É diferente, você vai aprender isso no desvendar dos dons espirituais, pois, como estou dizendo, nós vamos abordar cada dom, o funcionamento de cada dom. Então, a segunda chave seria a fé. Você
através da fé. Abraão alcançou riquezas maravilhosas de Deus através da fé. Diz que Moisés operou sinais, prodígios e maravilhas através da fé. Os profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, agora nós também fluímos através da fé. É uma ferramenta para provocar milagres. Então a segunda ferramenta, a fé, é a segunda chave. A terceira ferramenta são os dons espirituais, a qual nós vamos aprender nessa escola. Então, os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, ele vai te capacitar a você poder também realizar coisas extraordinárias através do Espírito Santo. A quarta chave seria a unção. Então, nós podemos ver o fluir da unção na passagem da mulher do fluxo de sangue, quando ela alcança do Senhor Jesus a cura para a vida dela. Diz a palavra que a virtude saiu de Jesus. Isso mostra que Jesus, cheio da presença de Deus, e saiu dele essa virtude que é essa unção, provocando então a cura nessa mulher que sofria há 12 anos. Nessa ocasião, Jesus não ministrou e nem delegou uma palavra, mas nós, quando estamos debaixo da unção, nós podemos ministrar e provocar no nome de Jesus, e através dessa unção, desse poder de Deus, milagres e sinais, prodígios, maravilhas, a intervenção do reino do céu sobre a terra. A quinta chave e a quinta ferramenta é ministrar debaixo da glória do Senhor. É quando nós temos o crédito de atrair um ambiente de glória. E quando esse ambiente de glória, que nós chamamos da nuvem de glória, que ela se forma num lugar, pode ser num estádio de futebol, pode ser numa praça pública ou mesmo na igreja. Quando se forma essa atmosfera de milagres, a nuvem da glória do Senhor, na verdade, nós já não precisamos fazer mais nada. A própria glória do Senhor começa a atuar e provocar milagres. Certa vez uma pessoa me perguntou: apóstolo, como que é ministrar debaixo da glória que o senhor está falando? Eu disse: não precisa fazer nada. Debaixo da glória, os milagres vão acontecer naturais e sozinhos pela presença do Senhor que está atuando naquele lugar. Então, às vezes você está no estádio de futebol e você vê pessoas que levantam da cadeira de rodas, saem correndo. Por que isso? Porque o ambiente de glória está formado, e debaixo desse ambiente de glória, muitas manifestações da glória e do poder de Deus nós vamos ter a oportunidade de ver. Então é importante recapitular aqui, você lembrar: a primeira chave, ferramenta, autoridade no nome do Senhor Jesus. A segunda chave e a segunda ferramenta, a fé. Não o dom da fé, mas sim a fé que você alcança. E Jesus disse que se nós tivermos uma fé semelhante ao grão de mostarda. Por que semelhante? Porque é uma semente pequena, mas que depois se torna grande. Então a sua fé vai crescer. Se você alcançar uma fé semelhante ao grão de mostarda, você vai operar coisas maravilhosas. Ele diz assim: dirá a esse monte, sai daqui, se transporte para lá. O que ele está dizendo? Obstáculos grandes você vai vencer através dessa fé. A terceira chave e a terceira ferramenta, a unção. Então a unção que procede de Deus passar por nós e atingir a vida de outras pessoas. A palavra diz que Jesus foi... Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, e esse saiu para todos os lugares, curando os enfermos, limpando os leprosos e operando coisas extraordinárias. A quarta chave, então, seria os dons espirituais. Os dons espirituais que nós recebemos através do Espírito Santo, e recebemos também através de imposição de mãos, que nós vamos aprender sobre isso, através da transferência de unção de Deus para a vida das pessoas. E a quinta ferramenta e a quinta chave, então, que é ministrar debaixo do ambiente de glória. Não deixe de se inscrever no nosso canal,
Clique no sininho para você receber atualizações de todas as novidades, todo o conteúdo. Há muito conteúdo que vai abençoar a sua vida, o seu ministério. Você vai ter crescimento através de você estar inscrito e de você clicar no sininho, porque ele vai te oferecer a ferramenta de deixar você atualizado. Isso é muito importante. Dá um like também para que esse vídeo seja impulsionado e assim você vai ajudar a divulgar. Compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas, assim você vai ajudar o reino de Deus ser expandido, espalhado, porque Deus me deu uma palavra há um tempo atrás, que ainda que os meus pés não chegassem a muitas nações, estados e cidades, a palavra dele chegaria através dos ensinos. Então você pode ser essa ferramenta de nos ajudar a divulgar. Vamos então agora para o próximo vídeo e dar início então à Escola dos Dons Espirituais, desvendando os dons espirituais. Dando continuação à Escola dos Dons, eu queria agora falar do primeiro assunto sobre os fundamentos bíblicos a respeito dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Será que os dons espirituais eles são dados somente por Deus ou nós também podemos buscar esses dons espirituais? Na lista dos 9 dons de 1 Coríntios 12, fala que o Espírito distribui como lhe apraz. Quer dizer, o Espírito Santo, ele distribui, ele dá os dons como lhe apraz. Mas a Bíblia também diz que nós podemos e devemos buscar esses dons. Então, as duas maneiras é correta para acontecer. Tanto Deus pode dar os dons a uma pessoa, como ela pode buscar também esses dons, nós vamos ver na luz da palavra de Deus, e como também pode acontecer de algumas pessoas receberem a unção de Deus e através de ser cheias da presença do Espírito Santo, através dessa unção, receber ativação de dons, que é o que aconteceu comigo. Então, eu fui tocado em uma conferência pelo apóstolo Randy Clark e a partir desse momento eu comecei a fluir nos dons da palavra de conhecimento, que é a revelação para a cura, que nós vamos aprender mais à frente sobre cada um dos dons. Mas vamos à luz da palavra de Deus. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios 14:1. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Segui o amor. Então nós precisamos seguir o amor, viver em amor, praticar esse amor, crescer nesse amor, mas também procurar com zelo os dons espirituais. Quando a palavra nos aconselha a procurar, isso quer dizer que tem que partir da gente. Você tem que tomar uma atitude de você procurar, de você agir para provocar com que esses dons toquem a sua vida e a partir do momento dessa ativação você possa desfrutar e viver para o Senhor, operando coisas grandiosas através dos dons do Espírito Santo. Agora, há um grande perigo. A falta do conhecimento e do esclarecimento sobre os dons espirituais é algo que muitas vezes traz prejuízos para o reino, para as igrejas, para os pastores, para as pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas acabam recebendo dons espirituais, mas não sabem, não buscam, não estudam, não praticam e não sabem como se mover debaixo desses dons, como é o funcionamento. E aí começa a viver problemas, trazer problemas por não saber se conduzir corretamente, conhecendo, aprofundando-se sobre esses dons. Por exemplo, tem pessoas que recebem dons
com a característica de revelação. Então, é um dom que tem a característica da revelação. Então, essa pessoa recebe a revelação. Mas se ela não tomar cuidado, ela pode deixar com que a parte humana, que a parte natural dela interfira na revelação, ela querendo entender, querendo interpretar, querendo dar um sentido para a revelação. E se a pessoa não tem instrução, ela vai seguir esses passos muitas vezes. E é aí que começa muitas vezes os problemas de não saber como se conduzir. Por exemplo, a pessoa às vezes pode receber uma revelação que não é para ser entregue em público, não é para ser entregue num púlpito. Tem coisas que é para ser entregue no particular. Aí a pessoa vai e acaba trazendo constrangimentos, problemas por falta de instrução. Então, essa escola, ela vai te ajudar para que você tenha instruções e aprenda a se mover tanto na unção como nos dons. E então aqui diz assim: seguir o amor. Então você tem que ter como ênfase na sua vida praticar, viver esse amor, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E procurai com zelo os dons espirituais. Depois também, em 1 Coríntios 14, 12, diz assim: assim também vós, que já estáis desejosos de dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então diz assim: assim também vós que já estáis desejosos. Então diz aqui, falando com pessoas que têm o desejo, que já nasceu dentro delas, o desejo de buscar, de viver, de se mover debaixo desses dons. Então, para vocês que já têm os desejos dos dons espirituais, procurar abundar, quer dizer o quê? Procurar crescer, procurar entender sobre esse assunto para que você possa ser uma ferramenta de edificação para a igreja. Outra coisa importante é você entender que o dom, ele é para edificação da igreja. Ele não é simplesmente para você se exaltar, para exaltar o seu ministério, para que você se torne uma pessoa que acaba sendo soberba, orgulhosa, prepotente. Não. O dom não é para si próprio. O dom é para promover o poder de Deus manifestado na vida de outras pessoas para o bem comum e para ajudar, auxiliar e abençoar com ricas bênçãos a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Olha ainda o que diz também em 1 Coríntios 12, no 31, diz assim: mas procurai com zelo, com cuidado, os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então, a Bíblia está dizendo assim: mas procurai com zelo. Então, quem é que tem que procurar? É você e sou eu. Nós devemos procurar com cuidado, com zelo. Aqui diz assim: os maiores dons. Quais são os maiores dons? São aqueles que são maiores para você, aqueles que são maiores para mim. É aquele que eu me sinto bem, que eu sinto que eu tenho uma vocação. Então, eu vou procurar isso para a minha vida, porque vai queimar no meu coração muitas vezes esse desejo. Então, eu vou perseguir, procurar e buscar para que eu cresça através do Espírito Santo e possa fluir nos dons do Espírito Santo. E aqui fala muito sobre o zelo, o cuidado. Você precisa saber qual é a motivação do seu coração. Se a motivação do seu coração estiver incorreta, você vai também estar incorreto. O que eu quero dizer com isso? É isso que eu estou te ensinando, que o dom não é para você, o dom não é para engrandecer o seu ministério. Ainda que isso aconteça, você não pode ter isso como ênfase. O dom não é para você ter aprovação, o dom não é para você se aparecer, o dom não é para você usar como algo que vai te promover. O dom vai promover
cura, libertação, direcionamento na vida das outras pessoas. Então, ainda que você não entenda o dom, você não precisa entender, você precisa fluir nesse dom para abençoar e ser um canal, uma ferramenta na vida de outras pessoas. Olha o que a palavra de Deus ainda continua nos ensinando, ainda em 1 Coríntios 14, no verso 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, quando vos reunir? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação do corpo de Cristo. Um tem salmos, vai adorar, vai cantar, vai louvar. Outro tem doutrina, vai trazer ensinos, escolas bíblicas. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou, aleluia, trazendo uma doutrina, um ensinamento, eu estou trazendo uma revelação da palavra de Deus. Outros têm revelação que é uma característica dos dons que nós vamos aprender mais à frente. Outros têm revelação, vão fluir nos dons que tem a conotação de revelação. Outros, línguas. E outros, interpretação. Então, o que está dizendo aqui? Quando nos reunirmos, tem que ser comum o fluir das operações, dos sinais e dos dons no meio do povo de Deus. Nós não podemos ser um povo que não vai desfrutar, que não vai viver aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Jesus conquistou, as chaves, as heranças que ele conquistou para nós temos que desfrutar, nós temos que tomar posse e nós temos que vivenciar isso. Então é muito importante que quando nós nos reunimos, entender que um vai ser usado de uma maneira, outro vai ser usado de outra, mas tem que acontecer a manifestação do sobrenatural no nosso meio e nós temos que permitir que pessoas cresçam ao nosso lado. O grande problema de alguns ministérios, de alguns líderes, é ciúmes, é medo, é insegurança. Muitas vezes por medo de errar ou das pessoas errarem, se impede o Espírito Santo de fluir no nosso meio. Muitas vezes por competição. Eu tenho um dom na minha vida de discernimento de espírito. Sou um pastor. E o irmão tem um dom de operação de milagres. Às vezes o ministério dele se destaca mais do que o meu, mas eu não posso impedir ele de ser usado por Deus, porque isso incomoda o meu ministério. Aí eu estou sendo egoísta. Então, no reino de Deus, nós não podemos ser egoístas. Nós temos que entender que talvez pessoas simples, pessoas que não são tão letradas, que não são tão estudadas, podem ser tremendamente usadas por Deus quando alcançam um dom sobre a sua vida, aprofundam-se e aprendem sobre esse assunto, sobre esse dom. Então ela vai crescer nisso. Como que você cresce nisso? Andando com pessoas que fluem no dom a qual queima no seu coração. Então, uma pessoa caminha com um profeta, ela vai acabar profetizando, ela vai viver as coisas de profeta. Por isso que tinha as escolas de profeta. Os jovens viviam com os profetas. Você vê que havia grupos onde estava o profeta e um grupo com ele. O que esse grupo estava fazendo? Aprendendo uma escola de profetas. E assim, nós temos escola para pastores e temos que ter as escolas dos dons, mas permitir com que as pessoas cresçam. Para isso, temos que ter o conhecimento para lapidar, como o próprio apóstolo Paulo, ele trazia também os ensinamentos para que o corpo crescesse sadio. Então, o que nós precisamos é conhecer sobre os dons, incentivar que essas pessoas busquem os dons e lapidar para que elas possam ser usadas tremendamente nas mãos do Senhor. Então, temos que permitir que outras pessoas cresçam à nossa volta com dons diferenciados. O que acaba acontecendo? Eu, por exemplo, eu sou convertido desde os 16 para 17 anos, mais ou menos.
Alguns anos da minha vida eu vivi sem experimentar o Espírito Santo, os dons espirituais, o batismo e tudo isso. Mas depois, já fazem 19 anos aproximadamente que essa unção tocou a minha vida e que houve ativação de dons. Em algum momento da minha vida, eu já passei por cada um desses dons. Isso não quer dizer que eles são fluentes todos na minha vida. Quer dizer que em algum momento da minha vida eu experimentei alguns desses dons. Eu já passei por todos, porém esporadicamente. Mas há um dom que ele acompanha o meu ministério, que é o dom para curar enfermos. Esse dom, ele tem acompanhado o meu ministério e eu tenho fluído de uma maneira extraordinária através do dom para curar enfermos, dons para curar enfermo e o dom da palavra de conhecimento. Mas não deixo de fluir na palavra de sabedoria, não deixo de fluir no discernimento de espírito, mas são esporadicamente. O que eu quero te dizer? Tem algo que vai queimar no seu coração, mas você não pode impedir as outras pessoas de crescerem à sua volta. Então é muito importante que você entenda isso. Às vezes a pessoa tem um ministério profético e aí ela quer que a igreja dela siga só no profético. É um grande erro. Você tem que viver no profético, incentivar pessoas também a buscar o profético, mas permitir que à sua volta os 5 ministérios funcionem e as pessoas sejam usadas para o crescimento do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então, mesmo que você tenha um chamado específico, outras pessoas terão outros chamados à sua volta. E você tem que permitir que essas pessoas cresçam, porque você vê, por exemplo, quando Moisés, Deus diz assim: tirarei do espírito que está sobre você e lançarei sobre os outros. Separe 40 homens. E aconteceu que esses homens receberam do Senhor, da porção que estava sobre Moisés, também tocou a vida deles, a capacitação para ajudar no ministério. Mas diz que havia 2 no arraial que não tinham sido separados e que começaram também a profetizar. Vieram para Moisés e disseram: quer que nós mandemos que pare? Ele disse: não, eu estou orando para Deus levantar pessoas para me ajudar e vocês estão tendo ciúmes por mim? Não, eu quero que a obra cresça. Quanto mais tiver, melhor será. Olha o que a palavra nos diz no livro de 1 Coríntios 12, no verso 1, diz assim: o apóstolo Paulo, ele está preocupado e ele quer que haja realmente uma atenção para essa palavra. Olha o que diz aqui: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Aí no versículo 1, no 1 Coríntios 1, no verso 7, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus. Então ele está afirmando aqui que nenhum dom faltava para a igreja da época em que Paulo estava operando. Ele diz assim: nenhum dom vos falta, porém está faltando o conhecimento. Ele diz assim, ora, em 1 Coríntios 12, 1, ele diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. O que o apóstolo está falando aqui, ignorantes? Ignorantes, nós entendemos quando você diz assim: aquela pessoa é ignorante. Para nós, muitas vezes essa palavra ela soa como uma pessoa bruta, como uma pessoa que não quer ouvir, como uma pessoa que não quer entender alguma coisa. Você diz que ela é ignorante, mas não é disso que o apóstolo está falando. Tanto que ele diz assim: não falta os dons no meio de vocês, não falta dom algum, de maneira que nenhum dom vos falta. Quer dizer, existiam os dons, eles não ignoravam os dons, eles não repudiavam os dons, mas aqui está falando sobre a falta do conhecimento, do entendimento de como funciona cada dom. Então ele diz assim, eu quero repetir: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, nós temos que entender algo. Vamos supor, você já pensou chamar um médico, um advogado de ignorante?
pega muito mal, é uma palavra muito dura, muito ruim de se ouvir. Agora, ele pode ser muito culto, ele pode ser um doutor, ter um doutorado, mas ele pode ser ignorante a respeito de um outro assunto, a qual ele não teve conhecimento. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é que as pessoas muitas vezes são ignorantes, ou quer dizer o quê? Há uma falta de entendimento a respeito dos dons espirituais. Então uma pessoa ela pode ser muito inteligente, ela pode ser muito capaz, mas ela pode não ter o conhecimento do assunto dos dons. Então mesmo ela sendo um médico, mesmo ela sendo um advogado, se ela não estudar, se ela não se aprofundar, se ela não procurar o conhecimento do funcionamento dos dons, ela vai ser leiga e ela vai ser ignorante a respeito deste assunto. E é disso que ele está falando. Então ele está dizendo assim, é importante que haja ensinamento, treinamento, incentivo para que a igreja do Senhor possa fluir tremendamente através dos dons. Eu sei que as pessoas, elas desejam a manifestação dos dons na igreja. É claro que sim, quem que não quer ver Deus operar? Quem que não quer ver o fluir de Deus? Mas muitas vezes, pela falta do conhecimento, as pessoas ficam esperando. E elas dizem assim, não, se Deus quiser dar um dom para nós, Ele vai dar. Se Deus quiser que o nosso ministério siga nesse caminho, Ele vai dar esse tipo de dom. Mas a Bíblia, nós lemos aqui que devemos buscar, que devemos abundar nesses dons, que devemos procurar com zelo os dons espirituais. Então, tem a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte, incentivar, treinar e ajudar as pessoas a crescer. Por isso Deus me levantou como um apóstolo para treinar, equipar, ajudar, auxiliar os santos a viverem o poder de Deus, a unção de Deus. Então aqui a palavra, ela fala sobre a falta do entendimento do funcionamento de cada dom. E olha que coisa interessante. A Bíblia agora vai citar, nós vamos ver aqui, sobre os dons. Quais são os dons que a palavra de Deus nos mostra? Há uma lista de dons, e eu quero ler para você essa lista de dons com o fundamento bíblico. Então, no livro de 1 Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para um fim proveitoso e comum, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, ou em algumas traduções a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo-as particularmente a cada um como quer. Então, aqui nós estamos vendo a lista dos 9 dons concedidas pelo Espírito Santo. Mas sabemos também que há mais 5 dons, formando 14, que são os dons ministeriais, a qual Deus levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, a palavra de Deus diz assim: subindo aos lugares mais altos, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem é que deu dons aos homens? Agora está falando de dons ministeriais, a qual o Senhor Jesus proporcionou
como herança. Por que eu falo muito de herança? Eu falo muito de chave. Porque a Bíblia diz assim, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é ser co-herdeiro com Cristo? É herdar juntamente com Cristo. Então, Jesus Cristo, ele levou cativo o cativeiro, nós vamos ver sobre isso, e ele deu dons aos homens. Então esses dons estão à disposição da igreja, os 5 ministérios e os 9 dons espirituais que eu listei para você aqui. E essa palavra em que Jesus nos deu a condição agora de receber de volta o governo. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios 4, no verso 8, diz assim: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão, o que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele diz assim, ele deu uns pastores, outros evangelistas, profetas, e todas essas coisas até que cheguemos à perfeição, até que cheguemos. Então, enquanto não chegou essa perfeição, isso tudo está valendo. Esses dons estão valendo hoje, porque diz até que se aconteça isso. Então, até que se aconteça essa perfeição, que você seja conhecido em plenitude, como você conheça Ele na plenitude que Ele conhece você. Enquanto você não chegar nesse ponto, os dons estão aí valendo. Então, os dons são para hoje, são para a sua vida. E aqui diz assim também no livro de Marcos 3:27, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então lhe saquear a casa. O que Jesus fez? Jesus, ele levou cativo o cativeiro, aquilo que era contra você, aquilo que te impedia de governar, aquilo que te enfraquecia, ele tirou da mão do inimigo e fez cativo então o cativeiro. Diz, conforme essa palavra, é como se ele amarrasse, neutralizasse as forças do mal, dando agora poder para mim e para você, para viver as maravilhas que o Senhor tem para a igreja dele, para o povo dele, para a edificação do corpo de Cristo sobre a terra. É fantástico isso. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons estão fluindo hoje. Esses dons estão prontos para que você possa buscar e desfrutar desses dons. Então, eu creio que se você abrir o seu coração, eu quero agora incentivar você a busca desses dons, acreditar que você pode fluir através desses dons, que Deus, ele tem preparado pessoas para te encorajar, para te incentivar, para que você possa então trilhar esse caminho de ter um ministério produtivo, um ministério com a sua ferramenta afiada, dando grandes frutos no nome de Jesus. A lista de dons que nós vimos em 1 Coríntios 12, que fala, a uns é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé, e assim por diante. São 9 dons que estão ali na palavra, na Bíblia Sagrada. Esses 9 dons, eles são subdivididos em 3 grupos de 3 dons cada grupo. E nós vamos aprender um pouco sobre isso, que é muito importante
para que nós possamos entender que são diferentes, que têm características diferentes, funções diferentes e resultados diferentes. Então, o primeiro grupo, a primeira categoria, são os dons que têm a característica de revelação. É importante você entender que na listagem dos dons de 1 Coríntios 12, você não vai achar falando sobre dom de revelação. Você vai encontrar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento, que é o que nós vamos falar aqui. Porém, eles têm a característica de revelação. Eles se movem através da revelação do Espírito Santo acerca de algo, acerca de um assunto, acerca de algo que Deus quer realizar. Então, a primeira categoria, dons com a característica revelação, que são eles: palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento de espírito. Em 1 Coríntios 14, 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tendo salmos, tendo doutrina, tendo revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Nós encontramos a palavra revelação nas Escrituras, mas ela está se referindo a uma característica dos dons que tem a conotação revelação. Então, quando muitas vezes nós vemos uma pessoa dizer aquele irmão tem um dom de revelação, na verdade, ele tem um dom que caracteriza a revelação, que são esses dons que eu citei agora há pouco aqui. A segunda categoria são os dons de poder. Os dons de poder incluem o dom da fé, operações de milagres e dons para curar. A palavra de Deus diz assim, que Jesus disse em Lucas 24, 49, onde Jesus diz: aguardai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E depois Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a fluir nos dons de poder e nos outros demais dons também. 1 Coríntios 2,4 diz assim: a minha linguagem e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então nós podemos fluir nos dons de poder. Quais são então, de novo, os dons que caracterizam o poder? Dom da fé, operações de milagres e dons de cura. Isso é óbvio e é claro que está relacionado a milagres, a curas, a sinais, e isso é algo notório. Os dons de poder são dons que estão explícitos, que quando estão fluindo, rapidamente você identifica, né? São coisas impressionantes e visíveis. 2 Coríntios 12, 12 diz assim: os sinais do meu apostolado foram de fato operado entre vós, no meio de vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres, dentro dos dons de poder. A terceira categoria são dons vocais, dons da palavra, vocais, dons da fala. Quais são esses? Profecia, variedade de línguas, o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. Então nós temos aqui subdividido os 3 grupos de 3 dons cada grupo, para melhor explicar, para ficar melhor para nós administrarmos os estudos e os ensinamentos. Então, nós vamos lá, a partir do próximo vídeo agora, nós vamos começar a desvendar, eu quero começar a desvendar o funcionamento de cada dom. Então nós vamos começar a entender qual é a diferença do dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. O que
tem de diferente, o que é esses dons, como fluir através desses dons, o que nós podemos ter de conhecimento para te ajudar para que você possa crescer através dos dons espirituais e ser realmente uma ferramenta. Então, não deixe de seguir agora o próximo vídeo, né? Acompanhe o próximo vídeo, onde nós vamos então começar a discernir, começar a revelar o funcionamento de cada dom. Não deixe de espalhar também esse vídeo nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, participe e nos ajude a divulgar essa escola para que o maior número de pessoas sejam alcançados por esse estudo. Agora vai ficar muito bom esse estudo porque nós vamos agora mexer no funcionamento de cada dom.